Antes da gente partir para a codificação em si da edição, vamos ver aqui como ela está funcionando atualmente. Vou colocar learn Firestore, colocar um priority 3 e vou adicionar, certo? Aqui a gente tem nossa tarefa. Uma vez que a gente clica em edição, os dados dela estão sendo enviados para o nosso task form, onde o nosso title está aqui no input e o priority é enviado para o nosso select. Além disso, os botões aqui são alterados. A gente tinha o botão de mais, agora a gente tem o de salvar e o de cancelar. Quando a gente clica em cancelar, o formulário ele reseta e a tarefa fica inalterada, né? Entretanto, se a gente altera aqui o nosso title e coloca uma prioridade diferente também, a gente tem nossa tarefa alterada aqui na nossa lista de tarefas, certo? Porque, lembrando que essa lista aqui, cada tarefa, ela é listada a partir de um observer lá do nosso Firestore, beleza? Ou seja, quando a gente submete aqui durante uma edição, a gente tem que dar um update dessa tarefa lá no Firestore, certo? Bom, e o que a gente pode tirar disso daqui para iniciar a nossa implementação? Quando a gente clicar aqui em editar, a gente vai enviar via contexto a nossa tarefa para o task form, vai carregar os dados dessa tarefa aqui no nosso formulário, certo? A gente vai utilizar um condicional para verificar se a tarefa está sendo editada. Se existe uma tarefa sendo editada, a gente altera os botões aqui para cancelar e salvar. Se não, a gente deixa o de adicionar, né? Uma vez que o usuário cancela a tarefa, reseta, né, o nosso task form. A gente não faz nada aqui no task list. E se ele clicar em salvar, a gente utiliza o método update lá que o Firestore ele provê pra gente, certo? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, bora lá partir para a implementação. Então, vamos aqui no VS Code, abrir o Task List Context e a gente vai implementar agora todos os métodos e as constantes que a gente vai utilizar para implementar a edição. Então, a gente vai ter um const edit item, que ele vai representar o objeto, né, a task que a gente está editando. E vai ter o método para alterar ela, set edit item. A gente vai ter o use state inicializando como null, né, porque a gente não vai ter nenhuma tarefa sendo editada quando a página carregar. Agora, a gente precisa pensar um pouco. Quando o usuário ele clica aqui na edição, a gente tem que saber qual o ID dessa tarefa para a gente enviar os dados dela para o nosso formulário, certo? Então a gente vai fazer um find item aqui. Então logo aqui abaixo de sort tasks a gente vai ter um const find item, que a gente vai receber o ID da tarefa que a gente está buscando, que a gente clicou para edição. A gente vai ter um item. Agora a gente vai buscar na nossa lista de tarefas a tarefa que tem esse ID, né? Para a gente setar ela no edit item. Se o task ID for igual o ID da tarefa passada, a gente armazena aqui no nosso item. Uma vez com esse item, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode setar o edit item, ou seja, a gente está armazenando a tarefa a ser editada aqui no nosso edit item, certo? Uma vez que a gente tem um método para encontrar a nossa tarefa e enviar lá para o form, a gente precisa implementar o método que vai atualizar de fato lá no Firestore. Então, como é que ele vai ser? Vai ser um count edit task, que vai receber um ID, um title e um priority, certo? Isso é um arrow function. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai pegar a referência do nosso banco da nossa coleção, que é o tasks_have. Vamos acessar esse documento que tem o ID da tarefa que está sendo editada e vamos dar um update, certo? E o que a gente vai passar nesse update? A gente vai passar a chave valor dos campos que a gente quer atualizar. No caso é o title, passando title,
e o priority. Passando o priority. Ok? Feito isso, deixa eu quebrar aqui para ficar melhor de visualizar. Feito isso, a gente precisa de um then para setar o edit item para null, né? Porque uma vez que a gente submeteu, a gente não está mais editando o item. Então a gente tem que resetar o formulário, né? Colocar os botões e remover os dados que foram enviados para ele. Então a gente vai dar um set edit item como null. Bom, basicamente esses daqui vão ser os dois métodos que a gente vai utilizar para atualizar. Agora a gente precisa verificar o estado dos componentes para renderizar de forma condicional os elementos na tela, né? No caso, os botões de mais ou de salvar, de cancelar, etc. Beleza? Então, vamos fazer essa parte agora. Mas antes disso, a gente tem que passar os nossos métodos que foram criados aqui no contexto, né? Então a gente vai passar o find item e o nosso edit task. Certo. Agora a gente vai abrir o index de task e vai pegar o método find item aqui do nosso contexto. Find item. E dentro do componente do botão, a gente vai colocar um title para ele mostrar uma dica para o usuário do que o botão faz. E também vamos colocar o método onClick, que ele vai ser uma arrow function que vai acionar o método handle edit. E o que esse handle edit vai fazer? A gente vai ter um const handle edit, que vai ser uma arrow function, que vai fazer o quê? No nosso find item, a gente vai passar o ID dessa task que a gente está editando, né? Que no caso é essa daqui, que a gente passou pelos props. Um outro ajuste aqui que a gente tem que fazer é fazer uma configuraçãozinha para melhorar a usabilidade, que no caso é esse scroll 00, que ele funciona da seguinte forma. Então vamos para a aplicação. Aqui eu listei várias tarefas para ilustrar essa questão do scroll, né? É basicamente para quando o usuário clicar aqui, ele ser redirecionado lá para o topo. Porque sem ele, se o usuário clica, apesar dos dados serem enviados para cá, ele não sabe se ele está editando a tarefa ou não, certo? Então, uma vez que a gente clica, a gente redireciona ele para cá, ele altera os dados, salva, aí fica tudo certo. É mais para uma questão de usabilidade mesmo, ok? Então vamos voltar lá para a nossa implementação. Então aqui a gente termina essa parte de recuperar qual é a tarefa que a gente está editando, certo? Agora a gente tem que enviar esses dados, no caso a gente está fazendo isso aqui, né, o ID dela, lá para o nosso task form. Beleza. A gente abre agora o nosso task form e a gente vai fazer as devidas alterações. Do nosso contexto, a gente vai precisar pegar o nosso método editTask e o editItem, mas também o setEditItem, né? Que é o método que a gente vai utilizar para setar o elemento sendo editado. Como a gente viu, o editItem ele vai representar se existe ou não uma tarefa sendo editada, certo? Um objeto. Se existir, a gente utiliza um condicional para renderizar os botões de salvar e cancelar na tela, né? E também os dados da nossa tarefa. Como é que isso vai funcionar aqui no nosso return? Primeiro, a gente tem que usar o nosso useEffect para carregar os dados de uma possível tarefa que está sendo editada, certo? useEffect, que está vindo pelo editItem. A gente vai ter um arrow function que vai fazer o quê? Se existir um editItem, ou seja, se esse elemento não for null, né, a gente vai setar o title da tarefa com o dado editItem.title, porque o editItem é um objeto que representa a nossa tarefa, ok? E a gente vai setar o set priority com o editItem.priority, ok?
Caso contrário, a gente vai setar o título como vazio e o priority como 0. Que é no caso aqui do usuário cancelar, né? A gente reseta o formulário. A gente vai ter que importar também o useEffect aqui. useEffect. Ok? E aqui no nosso segundo parâmetro do useEffect, a gente vai passar o editItem, que é o item que a gente quer verificar se sofreu alteração, certo? Agora sim, no return, a gente vai utilizar a renderização condicional, né? Que no caso vai ser aqui no addButton. Esse addButton, na verdade, a gente vai alterar o ícone dele. Ele vai continuar com o add, mas aqui a gente vai utilizar uma condição baseada no editItem. Vou recortar aqui o addIcon e vou colocar aqui. Se o editItem existir, se ele existir, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um save icon para mostrar o ícone de salvar, certo? Caso contrário, a gente deixa o addIcon, porque o usuário ele não está editando, ele está adicionando, né? Outra coisa que a gente tem que fazer é, se existir um item sendo editado, depois desse botão, a gente vai renderizar o botão de cancelar, ok? E como vai ser? A gente vai verificar se o editItem existe e, se ele existir, a gente vai renderizar o nosso cancel button, certo? E o que o nosso cancel button ele vai ter? Ele vai ter o cancel icon no interior dele, cancel icon. E aqui por parâmetros não, aqui a gente vai passar o type, que é um submit, certo? O title dele, que é o textinho, para quando o usuário passar em cima vai ser cancel, para dar uma noção do que o botão faz. E no onClick, a gente vai criar um método para simplesmente cancelar a ação, né? Alterar uma variável que a gente vai criar para representar a situação da edição. A gente vai set cancel true. Ok? Agora a gente vai implementar esse set cancel. Bom, esse set cancel vai ser basicamente um método a gente alterar uma variável aqui que a gente vai criar, que é o cancel, que vai ser uma variável booleana, que vai indicar se o usuário está editando ou não. Set cancel. Use state, passando como false. Certo? Agora, esse cancel ele vai ser utilizado aqui no nosso handle submit, que é onde vai ficar toda a lógica da submissão ou cancelamento da edição da tarefa, certo? Então vamos implementar ele. A gente vai fazer umas modificações aqui. Antes daqueles condicionais, a gente vai verificar o seguinte. If editItem, ou seja, se o usuário não estiver editando, né, quer dizer que ele está adicionando. Então a gente vai ter esse trecho de instruções aqui dentro, ok? Caso contrário, a gente vai realizar a nossa edição. Ok, se o usuário estiver editando, mas ele apagar os campos e tentar submeter com o title vazio ou priority 0, né? No caso a gente desabilitou, mas pode deixar assim mesmo, a gente mostra uma mensagem no console log. Caso contrário, a gente realiza outras verificações. Se o cancel for false, certo? Se a gente não tiver cancelado, a gente vai atualizar. Quando clicar no botão de salvar, a gente vai chamar o método de atualizar, né, que a gente passou via contexto. Passando o quê? A gente vai passar o ID do item que a gente está editando, vai passar o title que foi digitado e o priority, certo?
Logo aqui depois, a gente vai resetar os dados, né? A gente vai dar um set edit item como null, porque aqui é se ele não cancelou. Se ele cancelou, a gente tem que resetar, né? Então a gente vai dar um set edit item como null, um set cancel como false, que ele não está mais, ele já resetou o formulário, set title como vazio e o set priority como 0, certo? Então ele cancelou, resetou o formulário e ok. E acho que é isso. Como vocês viram, ele exigia um pouquinho mais de lógica, né, para a gente verificar se existe ou não uma tarefa sendo alterada, para a gente renderizar os componentes na tela, os botões, mas eu acho que a gente conseguiu concluir mais um método da nossa aplicação. Então vamos testar lá para ver se está funcionando certinho. Ok, então vou abrir a aplicação. Vamos adicionar uma tarefa. Learn Firestore. Prioridade 5. Vamos adicionar. Agora vamos clicar aqui em editar. Bom, ele não está enviando. Vamos verificar se deu algum erro. Aqui no nosso console. Edit item is assigned a value but never used. Entendi. A gente esqueceu de passar o edit item aqui no nosso provider, né? Edit item. Pronto. Acho que com isso é para corrigir. Então vou voltar lá. Clicar aqui em editar. Pronto. Enviou nossa tarefa com o title Learn Firestore, prioridade Very High. Eu vou abrir aqui o nosso Firestore para a gente ver essa edição em tempo real, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui nossa tarefa, certo? Learn Firestore, Priority 5. Então vamos aqui colocar from Firebase e vamos alterar para Priority 1. Alterou aqui, né? Resetou o formulário, atualizou aqui. Se a gente for lá no Firestore, a gente tem agora Learn Firestore from Firebase, prioridade 1. Então quer dizer que o nosso método está funcionando, ok? Ops, aqui deu um outro erro. Set edit item is not a function. Acho que de novo a gente esqueceu de passar o set edit item no contexto. Então, só fazer isso. Set edit item. Acho que é basicamente isso só. Deixa eu quebrar aqui. Ok, vamos fazer mais um teste, só para ver se não quebra agora dessa vez. Vamos colocar aqui learn React.js, prioridade 3, certo? Se a gente vir aqui no nosso Firestore, ela está aqui. Vamos alterar ela para... Vamos cancelar aqui, normal, né? Conforme a gente implementou. Vamos alterar para Learn React and Hooks. Vamos colocar nível 5 e vamos salvar. Atualizou aqui. E se a gente for no nosso Firestore, também atualizou. Learn React and Hooks. Não quebrou e com isso a gente termina a parte de edição, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo.